Boa tarde. Iremos continuar nossa série de vídeos falando sobre geometria analítica, né? Fazendo uma breve revisão do que a gente já viu. Então, iremos trabalhar agora a área do triângulo, né? A área do triângulo é um assunto bem simples, né? Vocês devem ter visto durante o ano. E a área do triângulo você tem três coordenadas, né? O A, o B e o C. Então, o que a gente faz? A gente pega essas coordenadas, coloca dentro de um determinante. Aqui, ó, você percebe que os pontos estão aqui. E você coloca esse preenchimento da terceira coluna só com o número 1. Calculando o determinante, né, você vai calcular esse determinante aqui, vai tirar o módulo e divide por 2, aí vai ter a área exatamente desse triângulo aqui. Se o delta for igual a zero, né, os pontos vão ser colineares. Isso é bastante óbvio, né? Então, para escrever a área do triângulo, né, sempre a gente vai colocar as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B e do C, e aí você vai tirar o módulo e dividir por 2, e aí você vai achar a área desse triângulo. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Aqui você tem um ponto A, B e C. Então, você coloca, né, de forma organizada, veja, não altera a posição aqui, ó, 4 e 6, 2 e menos 3, menos 3 e 1. Preenche o resto com 1 e faz esse determinante. Claro, né? Você tem que saber calcular o determinante, né? Então, para resolver o determinante, né, você tem que lembrar da regra de Sarri, né? 4, 2, né, menos 3, 6, menos 3, 1, e aí você preenche o resto com 1, né? Então, você vai ter que repetir o quê? Usar aqui outra cor. Você vai ter que usar, vai ter que repetir, né, as duas primeiras colunas, é isso? Então, você vai ter que repetir as duas primeiras colunas aqui fora, né? E aí você vai fazer as multiplicações. Lembrando, né, para quem não tá lembrando e tal, faz muito tempo que viu isso, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a multiplicação aqui, ó, você vai gerar setas, tá? Aqui. E aqui você vai também traçar as setas, né? Ah, professor, não sei fazer isso. Só bastante calma, viu, pessoal? Tem que traçar a diagonal primeiro. Ó, essa diagonal vai servir como referência, essa também. Então, essa diagonal aqui vai servir referência para as outras. Da mesma forma que essa vai servir como referência para as outras. Então, ó, 4 vezes menos 3 vezes 1 dá menos 12. Que é esse valor aqui, ó, que está colocado aqui. Então, esse primeiro resultado é colocado aqui, que é o menos 12. Depois, 6 vezes 1 vezes menos 3 dá menos 18. Então, que é esse segundo valor aqui, ó, que vai estar colocado aqui. Depois, 1 vezes 2 vezes 1 dá 2, positivo, que é o terceiro valor a ser encontrado que está aqui. Agora, esse lado eu vou fazer aqui de vermelho, né? Só para diferenciar. Aqui, ó, esse lado aqui, ó, esse resultado dá quanto, né? Esse resultado aqui, ó, dá 9. Aí aqui, porque aqui está negativo, viu? 9. Aí troca o sinal e fica menos 9. Então, você tem esse resultado aqui. Então, o primeiro resultado aqui, negativo. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. E 4 negativo fica menos 4, que é esse valor aqui. E 6 vezes 2 vezes 1 dá 12. Trocando o sinal fica menos 12. E aí você efetuando as contas, né? Disso aqui bem direitinho. O que eu aconselho fazer? Somar os números negativos. Aqui no caso vai dar menos 55. Né? Se você somar todos esses números negativos que estão aqui, ó, esse e esse, vai dar menos 55. Tentem conferir em casa. E some com 2. E aí, logicamente, coloca o sinal do maior
e subtrai. E aí vai dar 53, né? Menos 53. Então aqui esse delta deu menos 53. Tirando o módulo, né? Vai ficar positivo. Dá 53 dividido por 2. Certo? Tranquilo? Bem simples. Demorado, né? Que a gente fez aqui essa conta assim, esmiuçando. Mas é isso que a gente vai fazer. Sempre quando a gente fizer, a gente tem que saber a regra de Sarri, saber que desse lado, esse lado em específico, altera os sinais. Então aqui deu 9, fica menos 9. Se aqui deu 4, fica menos 4. E assim por diante, certo? Então eu vou apagar aqui e vamos continuar nosso vídeo. Só apagando aqui. E aí a área desse triângulo em específico vai dar 53 dividido por 2. E aí temos um assunto novo, que é a equação da reta, né? A equação da reta, né? A equação da reta geral da reta é nesse formato aqui. Ah, professor, eu lembro só de AX mais B. Isso aqui é a minha reta, eu lembro disso aqui. Mas, ó, se você for analisar, dá para escrever dessa forma aqui. Como? Fica AX menos Y, né? Mais B igual a zero. Então, você percebe aqui, o que seria esse Azinho? O Azão. O que seria o menos 1 aqui, que está escondido, né? Menos 1 seria o B e o C seria o Bzinho. Então, pessoal, a gente pode escrever qualquer reta, né, que você imaginar nesse formato de equação geral. Então, isso aqui é o que a gente chama de equação geral. E aí você me vem a pergunta. Esse ponto, como é que a gente sabe que esse ponto pertence ou não pertence a uma reta? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entender. Ó, vamos olhar aqui esse ponto 1 e 2. Se eu jogar aqui dentro dessa função, né, função de primeiro grau, a gente tem que lembrar o quê? Que um ponto, o x e o y, né? Então, o primeiro termo sempre é o x e o segundo termo sempre é o y. Então, se eu substituir esses valores aqui dentro dessa equação, tem que dar zero. Se der zero, é porque esse ponto pertence à reta. Então, vamos olhar aqui. X igual a 1. Então, vai ficar 1 menos 3. O que é o y? 2 mais 5. Então, se você fazer essa conta, né, logicamente, aqui vai dar menos 6. Dá 1 mais 5. Logicamente, se eu somar 1 com 5, dá 6, menos 6 vai dar 0. Então, logicamente, a gente sabe que esse ponto 1 e 2 pertence a essa reta aqui. Essa reta que eu chamei de R, né? Certo? Parece um R, mas é um V, mas aqui é um R, né? Um Rzinho aqui, certo? Tá bom? Bem sim. E aqui você tem esse ponto 2 e menos 5. Será que ele pertence a essa mesma reta? Vamos olhar. Ó, aqui sempre é o x, aqui sempre é o y. Então, se eu substituir aqui, vamos olhar aqui. Como é que fica? Vou apagar aqui só para ter espaço. Aqui, se você for examinar, né, o x é 2, né? Menos 3 vezes menos 5. Mais 5. Tá? Então, quer dizer, 2 mais 15 mais 5. Se eu somar isso aqui vai dar, ó, 15 mais 5 é 20. Mais 2, 22. Então, pessoal, não dá zero. Se não dá zero, esse ponto não pertence à reta, certo? Então, você tem uma ideia de como um ponto não pertence ou pertence a uma reta. Ele tem que satisfazer essas condições aqui, certo? Bem simples. Aí a interseção entre duas retas, né? Você tem duas retas aqui. Essa reta aqui, que eu chamei de R, chamei essa reta de S.
Então vamos aqui olhar aqui um exemplo. Tem essa reta e tem essa reta aqui. O que a gente pode fazer? Utilizar um método da adição. Que aí no caso esse método da adição, eu vou pegar essa primeira equação e essa segunda e vou subtrair, ó, eu vou somar, né? Então vai cancelar o y com y. E aqui, ó, 1 mais 2 é 3x. Menos 2 mais 1 dá menos 1. E aí, igual a zero. Então, o x passa esse menos 1 para o outro lado, vai ficar 1 positivo. E divide por 3, né? Que esse 3 passa a dividir. Então, vai ficar 1 sobre 3. Então, eu achei o x. O x desse ponto de intersecção. Que é essa coordenada x aqui. Agora, falta o y. Como é que eu acho? Eu pego uma das equações, vou escolher a primeira, e vou substituir o x. O x eu encontrei 1/3. Então, no lugar desse x aqui, vou colocar 1/3. 1/3 menos y, mais 1 igual a 0. Então, o que acontece? Aqui eu passo o y para cá, fica positivo. E aí eu tenho 1/3 mais 1. Mas quanto é 1/3 mais 1, né? Esse 1 aqui eu posso escrever como uma fração de 3. Então eu posso fazer isso, ó. 3 dividido por 3. Facilita minhas contas? Facilita demais. E aí você soma. 1 mais 3, 4. Aí temos 4/3. E aí você tem exatamente a coordenada y. Então você tem um ponto, 1/3 e 4/3. E aí você tem esse ponto, e esse ponto é a interseção entre essas duas retas R e S. Bem simples. E aí temos a equação reduzida, né? A gente vai com mais calma apresentar isso, mas a gente já viu, né? Que é o y igual a mx mais b. O m é o coeficiente angular da reta e o b é o coeficiente linear da reta. É um ponto de intersecção com o eixo OY, né? A gente for examinar, você tem a reta, né? Então, esse ponto aqui, ó, é o B, que é exatamente o B que está aqui. E aí, o coeficiente angular da reta é A é numericamente igual a tangente, né? Tangente do ângulo formado pela reta e o eixo X. Então, quer dizer aqui, ó, se você for examinar, passar uma paralela ao eixo OX, esse ângulo aqui formado, o tangente dele é o M, que é o coeficiente angular, certo? Só questão de curiosidade. E aí você tem alguns exemplos, né, de retas, né? Aqui temos a reta 3x, 2x e x. Todas elas, né, o B é igual a zero, né? Porque corta o eixo y no zero. Então, o f de zero é igual a zero em todas as equações. E é muito fácil de entender, porque o x sendo zero aqui, todas vão zerar. E aí o ângulo aqui, ó, de cada uma, né, dessa reta verde, o ângulo é 71,56, né? É uma coisa bem calculada, porque aqui você sabe que aqui é um triângulo retângulo, onde a altura é 3, a base é 1. Veja que a base é fixa, mas a altura vai variando, né? E aqui o ângulo é 63,43 e aqui, por fim, tem um ângulo de 45, né? Que aqui é 1 em 1, né? 1 por 1. Exatamente um quadrado, né? E aqui, tecnicamente, é a diagonal. E aí você vai exatamente ter um ângulo de 45 graus aqui. Que a tangente aqui é 1, né? Se você for analisar, cateto é adjacente sobre cateto oposto. 1 sobre 1 dá 1. Certo? Então, a tangente de um ângulo que dá 1 é o 45. Então, obrigado pela oportunidade de mais dar uma aula para vocês e até a próxima.